Progressão parcial de geografia, referente ao conteúdo do segundo ano do ensino médio, aluno matriculado e frequente no terceiro ano do ensino médio. Tema 1, capitalismo. Capitalismo, definição, origem e as fases do capitalismo. Capitalismo é um sistema econômico e social, que baseia-se na propriedade privada e na acumulação do capital, que perdura até hoje. Ele nasceu na Europa no século XV, mais ou menos, e perdura até os dias de hoje. Quais os fatores que levaram ao nascimento, ao surgimento, ao desenvolvimento do capitalismo? Principalmente a crise do sistema anterior, que existia antes dele, que era na Europa, que era o feudalismo. A Europa era o centro do mundo, onde estavam os principais eventos, os principais acontecimentos, onde era o centro do mundo, tudo acontecia primeiramente na Europa. Havia o feudalismo, com o declínio de Roma, as invasões bárbaras em Roma, as pessoas começam a sair da cidade e transferir para o campo. Aí surge o feudalismo, que era a subsistência nos feudos, onde havia a economia somente de subsistência. As pessoas plantavam, produziam o que era necessário para a subsistência da família e trocava o que sobrava, o que não tinha necessidade, pelo que não tinha conseguido produzir. Há um declínio desse feudalismo. O feudalismo começa a declinar, mais ou menos 3 séculos depois, por alguns fatores, e as pessoas começam a voltar para as cidades. As invasões bárbaras já cessaram, já surgiu a moeda, que é a mola, assim, o maior indício de capitalismo, o surgimento do dinheiro para subsidiar essa troca, porque aí surgiu o acúmulo desse papel moeda do dinheiro, esse acúmulo, lucro, capitalismo. Surgem as feiras ainda nos feudos para organizar essa troca, e lá surge a moeda. Então é um indício para o capitalismo. E é interessante perceber que o feudalismo não morreu em um dia, no outro dia nasceu o capitalismo. Eles persistiram juntos por um período, por séculos. Ali o feudalismo declinando, acabando, desaparecendo aos poucos, e em contrapartida o capitalismo surgindo, crescendo, ganhando espaço, se caracterizando, paralelo ao final do feudalismo. Só que nesse processo ainda do feudalismo, uma classe social sobressai, começa a acumular dinheiro, ou acumular bens, acumular riqueza. Nesse final do feudalismo, começa a acumular riqueza. Quando o servo produzia dentro do feudo, ele dava uma parte para o senhor feudal, que era o dono dessa grande propriedade. E esse senhor feudal começou a cobrar cada vez mais uma parcela maior da produção e começou a acumular. Quando surge o dinheiro, quem mais consegue acumular, ter esse dinheiro, a moeda era o poder de consumo. Quem mais tinha, teria mais poder de consumo. Surge essa classe, a burguesia, e ela é primordial para o surgimento do capitalismo.
porque é ela que inicialmente começa a produção, começa o capitalismo. E esse capitalismo ele passa por algumas fases, por alguns momentos, por algumas etapas diferentes. A etapa chamada capitalismo comercial ou mercantil, quando as pessoas retornam para as cidades, começam a produzir. Na verdade, lá no feudo já acontecia isso, porque os dois sistemas eles conviveram paralelo por um período. Então, nos próprios feudos já estava havendo, no final do feudalismo, um comércio. Alguém produzia sapato, outro não tinha como produzir sapato, pagava por esse sapato que o outro produzia. O arreio para colocar no cavalo, tinha gente que não conseguia produzir, pagava para que o outro produzisse para ele. Então já começa uma pequena comercialização no feudo. E com essa classe burguesia agora vindo para as cidades, começam a investir na indústria. Na verdade, ainda não na indústria, mas em alguns bens que são comercializados. Esses bens eles ainda são rústicos, eles ainda são desdiformes, eles não são parecidos, não são iguais, cada um tem uma forma. Eles não são ainda de grande rotatividade, não há uma produção grande porque artesanal é manual. Esse período é chamado capitalismo comercial ou também denominado pré-capitalismo, porque isso vai desenvolvendo até vir a revolução industrial, que é a afirmação dessa indústria. Aí o capitalismo industrial, século XVIII, na Inglaterra, o descobrimento das máquinas a vapor faz criar máquinas mais potentes, mais fortes, que produzem produto padronizado, mais parecido um com o outro. Essa energia a vapor movimenta máquinas mais potentes, que produzem muito mais rápido e que substitui muito a tarefa humana. E o interessante também dessa máquina a vapor, que além dela ser energia para movimentar as máquinas, ela também é energia para movimentar as locomotivas, ela é energia para movimentar os navios, e isso facilita essa produção. Está nascendo de fato o capitalismo agora, mas a gente entende que ele, na verdade, vem surgindo e aqui ele passa por uma revolução. Revoluciona o modo de produção, intensifica essa produção, melhora essa produção. E a mola propulsora do capitalismo é o lucro, cada vez melhor. Quanto mais, melhor. O capitalismo financeiro ou monopolista é um momento em que, pós-guerras mundiais, que o capitalismo ele passa a ser praticado de forma a ser movimentado nas grandes corporações financeiras, dos grandes bancos. As instituições bancárias se tornam grandes, se tornam maiores e fortalecidas. E há uma negociação desses produtos da indústria nessas instituições financeiras. O capitalismo comercial ou mercantilismo, por que mercantilismo? Nessa época era interessante a exploração de metais preciosos, por isso foi chamado de mercantilismo. O industrial a partir do século XVIII, a Revolução Industrial, a partir principalmente por causa da descoberta da energia a vapor. Lenha aquecia grandes caldeiras de água, grandes tachos de água, que produzia ao ferver vapor. Esse vapor movimenta máquinas, equipamentos, navios e movimenta também locomotivas. O financeiro monopolista
após a Primeira Guerra Mundial até os dias de hoje, fundamentado nas leis do banco, nas empresas, nas grandes corporações. Grandes empresas passam a dominar o mercado através dos trusts, holds e cartéis. E há uma outra classificação que não está no livro de vocês. Terceiro ano, com o livro do segundo ano, matéria, conteúdo do segundo ano. No seu livro de segundo ano, não está trazendo essa etapa, essa fase de capitalismo informacional. Ela está junto com o capitalismo financeiro. Mas alguns autores já separam ela. Já imaginam que a gente está vivendo um momento de um novo capitalismo, de uma nova fase do capitalismo, que é as inovações científicas, as novas tecnologias. Isso diferencia para alguns autores desse capitalismo financeiro, onde as transações bancárias eram mais importantes, que acreditam que, além desses fortalecimento das bolsas de valores, dos bancos, aqui agora há um diferencial nos dias atuais, que são as inovações, que é uma nova etapa, que é um novo momento desse capitalismo. Fibra ótica, TVs a cabo, internet, faz com que esse capitalismo avance, esse capitalismo esteja mais desenvolvido, esteja mais rápido, mais veloz, esteja mais crescido nesse momento da economia mundial. Então, para alguns, existe essa quarta etapa, esse quarto momento, essa quarta fase do capitalismo. Então, existiria a quarta revolução industrial. Há alguns tipos de organização das empresas, principalmente, olha, quando a gente fala de capitalismo financeiro, que alguns acreditam que é o tempo que a gente está vivendo até agora, outros acham que já está no capitalismo informacional, mas os trusts, holdings e cartéis são a realidade até hoje. Por exemplo, o hold, a gente está falando de organização, do tipo que as empresas elas se organizam para poder obter maiores vantagens. Mola propulsora do capitalismo é o lucro. O holding são empresas que compram ações de outras empresas. Elas têm parte em outras empresas. Elas não produzem produto nenhum. Elas não ofertam serviço nenhum. Elas só têm participação nos lucros de outras empresas. São os holdings. O trust, empresas que absorvem seus concorrentes, compram empresas de outras empresas menores e formam grandes empresas. Esse tipo o trust, eles absorvem os concorrentes, controlam a produção e controlam assim o preço. Aqui no hold está vendo que o A, que é essa empresa, ela controla parte das empresas B, C e D. No trust não. A A, ela compra a empresa B, compra a empresa C, compra a empresa D, elas passam a pertencer à empresa A. Aconteceu isso com as empresas de bebida, a Bavária, algumas empresas foram compradas por uma outra maior, formou fugiu o nome agora, não sou consumidora, então não gravei, assim, não me lembro, mas houve uma junção dessas empresas de bebida e hoje há uma associação que representa elas, chamada Ambev. Aqui o cartel já é diferente, porque no cartel as empresas elas se juntam apenas através de um acordo, não há compra, não há investimento financeiro na outra empresa, elas só se fazem um acordo, assinam, às vezes, faz um acordo ali, não é um acordo escrito porque é uma
Isso é proibido no Brasil. Tanto o truste quanto o cartel são proibidos no Brasil. Essa empresa, essas empresas juntas vão combinar o preço de determinado produto. Isso acontece muito com combustível. As empresas distribuidoras se reúnem escondido, combinam, olha, nós vamos subir o preço todas juntas, vamos colocar o mesmo preço. O consumidor não vai ter onde correr, vai ter que comprar mais caro de nós. Porque se eu aumentar o meu preço sozinho, você e você ficar mais barato, só vão comprar de vocês. Então, eles combinam entre si de aumentar a lucratividade, aumentando o preço. Para que surgissem essas fases do capitalismo, surgiram as revoluções, as mudanças alternantes nessa modo desse capitalismo se relacionar. Então, foram os momentos que mudou de fase de capitalismo, foram os momentos das revoluções industriais. A primeira revolução industrial é com a energia a vapor, é no século XVIII, que aumenta a produtividade, o produto ele se torna padronizado, em série, é muito mais rápido, muito mais produtos por hora na fábrica, diferente do trabalho artesanal, do trabalho manual, humano. A primeira revolução, descoberta do carvão mineral. A segunda revolução, descoberta da eletricidade, do motor à explosão, utilização do ferro, surgimento de remédios, construção de navios, ferrovias, invenção do telefone, televisão, da lâmpada, máquinas fertilizantes para aumentar a produtividade agrícola. Foi importante para intensificar a produção industrial. E a terceira revolução industrial, ela foi a descoberta principalmente do petróleo. A terceira revolução industrial, com o advento do petróleo, também foi um grande momento para a produção, para intensificar, aumentar a produção industrial. E hoje, como eu disse que a quarta fase para alguns do capitalismo, a quarta revolução industrial, que eles chamam de Revolução 4.0. Uso intenso de tecnologia, uso intenso das modernidades, principalmente transações bancárias sendo feitas online em tempo real. Hoje está chegando o novembro, o Pix estreou aí, transferência a qualquer momento, final de qualquer dia da semana, feriado, noite, dia, transferências em tempo real de dinheiro. E isso já estava muito rápido, muito moderno, agora está muito mais ainda. Então, inovações na área de transporte, na área da informática, da informação, seria essa quarta revolução industrial, Revolução 4.0. Amplie esse assunto pesquisando e estudando no livro didático que está disponível para empréstimo na sua escola. Então, um grande abraço, bons estudos, qualquer dúvida, nos procurem para conversarmos mais, para esclarecermos mais sobre os conteúdos da progressão parcial. Um grande abraço.